Henrique, meu amigo, nós vamos, hein? Pra onde, Luan? Estudar a lição. Isso aí, galera do Projeto Online com Deus, lição de sexta-feira, finalizando a semana de número 3 do nosso trimestre sobre o livro de Levítico. Título desse dia, A Melhor Dádiva, não é não, Luan? É isso A aí. gente vai começar lendo um texto bíblico. Vamos. Carta de Tiago, uma das minhas cartas favoritas da Bíblia. Ah, é? Transformou a minha vida quando eu li. Lá no capítulo 1, o que o apóstolo vai falar no versículo 17? Fala assim, justamente sobre as dádivas, ó. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, meu amigo, todas as boas dádivas é Ele que dá, hein? E Glória a um Deus. dia Ele deu uma dádiva sensacional, que foi o seu filho, né? Amém. Gostaria de estar perguntando para você, aqui no final da lição até acabei fechando, mas tudo bem. Na parte de comunidade é até bom, né, vocês jovens estarem lendo essa última parte da lição, por mais que ela não é do dia, especialmente da sexta-feira, mas resolvam ler em algum tempo da semana esses tópicos que trazem lições muito interessantes. Tipo, eu agora vou fazer a pergunta exatamente sobre isso. Conta a história na sexta-feira, ô Henrique, sobre um jovem chamado Ayman, né? É um nome Ai, mãe do céu. Uma estrangeiro coisa aí, assim. né? Tudo bem, Ayman, ok. O que essa história aí ensinou pra você? Então, a lição ela veio trazendo essa história. A irmã é um jovem que vive em Staten Island, lá diz, ele sempre viveu lá e aconteceu que no ano de 2012 houve um furacão lá. Ele vivia numa região costeira e aquele furacão ele despertou uma onda enorme que inundou ali o litoral dessa cidade. Uhum. E a lição conta pra gente que a água ela chegava até a cabeça e ele vivia com seu irmão e sua mãe ali, e eles se viram desesperados porque eles não sabiam nadar e a água inundando tudo ali, acontece que se debatendo, tentando nadar, ele tentando salvar a mãe, tentando se salvar, conseguiram chegar num lugar seguro, subiram numa colina ali e a história continua mostrando que depois que ele viu que a mãe dele estava a salvo, ele começou a ajudar as pessoas que estavam ali ao redor. E foram 16 pessoas que ele ajudou, acho que 17 ainda. Foram 17 pessoas que ele ajudou ali. Depois de ter visto que a mãe dele estava a salvo. E inclusive a lição ela vem mostrando o seguinte: o que motivou o jovem Ayman a fazer isso? Foi gratidão. Ele viu que aquilo não era por acaso, que eles estavam a salvos ali, que eles salvaram a vida deles. E já que eles foram salvos, o propósito dele que ele tinha ali era ajudar os outros a serem salvos também. Inclusive a lição continua falando que ele passou um ano da vida dele ajudando as pessoas que foram atingidas por aquele furacão. Porque a casa dele foi destruída. Sim. Perdeu a casa ainda. Imagina o tanto que ele perdeu, imagina o trauma que tenha ficado para ele naquele momento. Quase ver a sua família se perdendo ali. Mas onde era a casa dele, ele montou uma barraca ali e começou a distribuir alimentos que ele ganhava de instituições de caridade para as pessoas que tinham sido atingidas ali. Então isso Legal, mostra hein? pra gente o quê? Aquilo que a lição veio trazendo durante toda a semana, que é o seguinte: quando o povo de Deus oferecia a oferta de cereais era uma forma de adoração. E toda adoração é uma resposta a Deus, uma resposta àquilo que Ele é e aquilo que Ele faz pela gente. É um louvor a Deus em reconhecimento e em adoração. Então, da mesma forma que o jovem Ayman, por causa de ter sido salvo, se dedicou para salvar outras pessoas, é assim que tem que ser a nossa adoração a Deus. Perfeito. Tanto em louvores, como na nossa vida, como na missão que a gente tem pela frente, não é não? E como está sendo lá na sua igreja, lá na comunidade? Os jovens estão trabalhando, como é que está a situação lá? Rapaz, eu tenho que glorificar a Deus pela igreja do Tucuruvi. Que eu me apresentei na lição de sábado, falei, eu sou da igreja do Tucuruvi, fica na região norte de São Paulo, Associação Paulista Leste. E nos últimos 2 anos, Luan, a gente passou por uma grande reforma, um reavivamento da igreja. Uhum. Eu me batizei no ano de 2020, novembro de 2020, a igreja estava passando pela pandemia, estava tudo parado, os jovens tinham acabado na igreja. Eu lembro de participar das primeiras classes da escola sabatina e era meia dúzia de gato pingado lá, Ixi, mas caramba. parecia uma reunião de alcoólicos anônimos. Eu não sabia de nada, não participava.
Quando começou a ter esse ímpeto de crescer da igreja foi com a primeira missão Caleb que a gente teve lá em 2021. A nossa líder Gisele, que deve estar acompanhando a gente, ela estava vindo de uma outra igreja, chegou lá no Tucuruvi, já levantando todo mundo, vamos embora, vamos fazer a missão Caleb. Nunca a nossa igreja tinha visto uma missão Caleb, não fazia ideia do que era, e os jovens começaram a vir, começaram a crescer. Hoje eu falei, estamos com um grupo de quase 80 pessoas lá nessa missão. Caramba, a gente tá tendo que fazer que nem Moisés no deserto, separar, dividir em grupos, anciãos lá. Dividimos em 3 grupos a missão lá. Tá sendo uma bênção, jovens estudando a Bíblia, jovens dando estudo bíblico. A gente tem uma lista de jovens que tá dando estudo bíblico lá, meu irmão também, na escola dele. Também tem um ministério, pela graça de Deus, na minha escola. Eu que estudo lá na ETEC de São Paulo, que fica na região do Bom Retiro, na Avenida Tiradentes. E lá eu tenho uma célula da qual eu sou líder. É uma célula interdenominacional, certo. BS. Quero até mandar um abraço pra galerinha lá da BS. É quase que um PG que a gente tem lá. E assim, é uma bênção porque a gente vê pessoas no ambiente escolar, muitas vezes secularizado, muitas vezes babilonizado, aceitando a Jesus. Que legal, mano. Então, meu desejo é sempre dedicar o máximo que eu tenho da minha vida para poder abençoar a vida das pessoas e, se possível, fazer o céu cada vez mais povoado. Então tá explicado porque ele veio com a camiseta do Caleb, que marcou realmente a vida dele aí. Agora faz tudo sentido. Amém. E por fim, meu amigo, o último versículo pra gente fechar a lição dessa semana, que você queira compartilhar aí. Maravilha. O versículo que eu vou trazer é um que eu já citei durante essa semana, que é Paulo, em Romanos capítulo 12. Foi um texto que, quando eu li, foi uma lição da escola sabatina, acho que sobre Hebreus, que a gente estudou há uns anos atrás, faz 1 ano e pouco, mais ou menos. Quando ela trouxe esse texto, foi algo que me impactou. Romanos 12, verso 1 e 2. Lá Paulo fala: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Muito bom, hein? Então, que esse Jesus aí, que ele é o sal da terra, o pão da vida, possa inundar a sua vida. Amém. Então, meu amigo, agora sim nós podemos dizer que acabou. E aí, o que você gostou da experiência? Como que foi? Compartilha com o pessoal. Glória aí. a Deus, eu confesso que eu tô tremendo até aqui agora. Meu pai já tá falando pra eu me soltar ali, que eu tô nervoso, eu tô tenso. Mas eu quero agradecer primeiro o convite. Tive a oportunidade de estar aqui, fui indicado pelo Aleph, que já esteve aqui gravando. Um abraço, amigão. Salve, Aleph. Abraço pra Daiane, a sua noiva. Também tive a oportunidade de trombar aqui com alguns amigos que eu já tenho lá da Zona Norte. A Melina, que esteve com a gente aqui na lição da semana passada, conversei com ela. Um abraço, Melina. Uma igreja linda, a igreja daqui da Vila Rodrigues. Convido você, que é aqui da Zona Oeste, a vir participar, vir conhecer a igreja. Então, assim, louvado seja Deus pela oportunidade que eu tô tendo aqui, e peço que Deus estenda a mão sobre a missão de vocês, o projeto aqui que cresça e possa alcançar muito mais pessoas. A missão Caleb, sei que vocês tiveram um treinamento recentemente aqui, um culto do Caleb. Então que Deus possa abençoar grandemente aqui os jovens da Vila Rodrigues, você, Luan, com seu projeto, a família aqui, e que a gente possa cada vez mais levar à frente o reino de Deus aqui na terra. Fechou, meu amigo, obrigado então pelo aceitar o nosso convite. Então pega a lição aí para finalizar a lição dessa semana. Então, minha galera, minha gente, ó, não deixe de estar estudando esse assunto, porque se o Henrique gostou, se eu gostei, tenho certeza que você vai amar essa lição. Amém. Então, até mais e até a próxima semana.